Fala galerinha, tudo certo? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês sabem que eu gosto bastante. O assunto é psicomotricidade. Mas eu não posso falar sobre psicomotricidade sem falar sobre um conceito também chamado de motricidade. Mas o que seria motricidade? A motricidade ela está ligada ao corpo, mas o corpo, já que a gente está falando sobre ele não é negado somente nas instituições de ensino clássicas, aquelas velhas, ele também é negado na sociedade. Mas por que assim negado na sociedade? Porque da onde vem isso? Bom, isso é uma razão cultural. Lá no tempo do Iluminismo, para negar a Idade Média, a razão tomou conta e o corpo foi deixado de lado. Assim, nas instituições brasileiras de ensino, durante muito tempo o corpo foi negado, deixado de lado, apenas dando valor para a razão, para o cognitivo. Mas como é que nós vamos negar o corpo se o nosso corpo, desde o início, ele é objeto de linguagem? Nós aprendemos muito antes, desde o começo de nossas vidas, a linguagem corporal. E aí é que depois é que vem a verbal. O corpo é a expressão de nossos sentimentos, de nossas culturas, de nossas políticas. E por isso é um erro muito grotesco separar mente e corpo. Nós somos inteiros. A partir da descoberta do seu próprio corpo e do corpo com o meio que ela vive, seja com outras crianças, com adultos, com objetos, é desta maneira que a criança vai construindo a sua identidade. Nós, profissionais da educação, além do conhecimento técnico que devemos ter e cada vez estudar mais para não falar bobagens, não é mesmo? Nós temos que compreender o nosso papel social, que ele está além dos muros da escola. E como eu posso ajudar a criança a se desenvolver de uma maneira integral, ou seja, completa, por inteira. E devemos sempre lembrar que fora do muro das escolas, fora desses muros, a criança carrega no seu corpo uma bagagem cultural, algo que ela aprende em casa e no meio da sociedade no qual ela vive. E para que possamos nos desenvolver de maneira integral, eu vou lembrar de duas teorias. A primeira, a zona de desenvolvimento proximal, desse senhor aqui, Vygotsky. Ou seja, nós temos que dar desafios próximos daquilo que a criança já internalizou. Então eu vou dar novos desafios psicomotores para a criança perceber que ela é capaz. Ou como diria este senhor aqui, Piaget. Quando a criança domina um desafio, ela equilibra, ela entra na zona de conforto. E o que nós vamos fazer? Dar um novo desafio para que ocorra uma desequilibração, ela busque novamente essa equilibração. Olha só que bacana. Agora que já fizemos toda essa introdução, agora sim, nós vamos falar sobre psicomotricidade. A palavra psicomotricidade ela vem de um binômio. Psique, que é alma em grego, essência, comportamento. E moto. Não é essa. Moto é mover em latim. Significa agitar em movimento. Juntando psique mais moto, psicomotricidade, que significa o comportamento através do movimento. A primeira vez que se ouviu falar em psicomotricidade foi com Dupré, com seus estudos sobre neuropsiquiatria infantil. Estas investigações surgem inicialmente com o caráter de estudo biomédico. Mais tarde é que se passou a ter um enfoque também psicopedagógico e terapêutico. Então nós podemos afirmar que a psicomotricidade ela vai utilizar o movimento como meio
Eu disse o movimento como meio e não como finalidade para atingir estes objetivos. Então, por ser uma educação baseada no movimento, ela se integra bem com a educação física. Mas o movimento, ele não é, não foi e nunca será apenas fonte da educação física. Outros componentes também devem utilizar o movimento. A psicomotricidade, então, ela é um princípio universal. Ela é reconhecida por médicos, psicólogos, educadores e especialistas. Então, para que possamos nos desenvolver, nós se baseamos numa tríade, que é essa aqui ao lado. Motor, cognitivo e socioafetivo. Dentro da psicomotricidade, nós temos algumas vertentes. A primeira, que é a reeducação psicomotora, geralmente é trabalhada em parque, casas geriátricas, hospitais, geralmente essas voltadas para a terceira idade. Temos também a terapia psicomotora. A terapia psicomotora, ela está voltada para as questões socioafetivas, para a hiperatividade, para pessoas portadoras de síndrome de Down e autistas. E já onde nós vamos nos basear, vem aí a terceira vertente, a educação psicomotora. A educação psicomotora é basicamente trabalhar a psicomotricidade em escolas e grupos especiais. E a psicomotricidade, ela tem duas metodologias que nós vamos trabalhar na escola. Tem a metodologia funcional, ou seja, a psicomotricidade funcional, e a psicomotricidade relacional. Eu vou mostrar aqui na tabela ao lado a diferença entre as duas. Então, quando a gente fala em psicomotricidade funcional, ela está baseada em testes, ou seja, ela é quantitativa, está baseada em exercícios e é uma metodologia dirigida. Já a psicomotricidade relacional, ela está baseada na observação, ou seja, ela é qualitativa. Ela está baseada no brincar, no lúdico, não que no funcional também não possa ter lúdico, mas aqui o lúdico está em evidência. E é uma atividade não dirigida. Para saber um pouco mais sobre cada metodologia, eu vou fazer um vídeo sobre cada uma delas. E não se esqueçam de se inscrever no canal para ganhar o conteúdo em primeiríssima mão. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.